questão 172, aliás, 132. Vamos agora, meus irmãos, aos nossos estudos propriamente dito. O perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e até, ou em certo ponto, né, a própria matéria em si. Então, verifica que o fluido, ele é eletricidade, ele é um ímã, é a matéria. E ele é colhido onde? No fluido universal, porque já tivemos a oportunidade de estudar o que é constituído o universo. Matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. A matéria, o universo, vimos na época que tudo constitui fluido. Então, o próprio perispírito pega-se o fluido e envolve o espírito. Então, o perispírito é formado dessa matéria quintessenciada. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. Ora, gente, já tivemos, mas vamos recordar aqui, o que é quintessência? Antes de Kardec, até nos primórdios, falava de quatro. Tudo, a matéria era formada de 4 elementos. O ar, o fogo, terra, ar, fogo, terra, esqueci o outro, e ar, né? Pois bem, na física atual, a gente diz, e a própria ciência fala que a matéria é constituída em 4 estados: sólido, líquido, gasoso. Em 1857 ou 72, William Crookes descobriu a matéria em seu estado radiante. O que é isso? São os raios catódicos, raio-x, são esse tubo catódico da televisão, né? Então, esses 4 estágios. Ora, tudo que não está nesses 4 estágios da matéria anterior, como dessa matéria constante da ciência atual, é a quinta essência. Então, o espírito é envolvido pelo perispírito desta quinta matéria. Isso por quê? Para fazer a ligação ao corpo. Porque, mesmo assim, depois do perispírito, ainda tem, vamos dizer assim, uma colinha que liga o perispírito ao corpo, que é o fluido vital, o duplo etérico. O fluido vital é a parte orgânica, né? Então, todo ser vivo, animal, vegetal, né, e o próprio hominal tem esse fluido vital. Então, liga o perispírito à matéria propriamente dita. Então, o próprio perispírito ainda é um pouco tenro, é um pouco etéreo para fazer essa ligação. Precisa-se do fluido vital, que dá vida, né? O corpo é o instrumento da dor. Se não, é a sua causa primeira. Mas veja bem, quando belisca ou quando aquela injeção é dada e a criança começa a chorar, ora, o que vai ocorrer? Ela, através do corpo, sente-se a dor, processa no cérebro e quem tem a consciência é o espírito sente. Então, no momento que eu aperto aqui, força maior, eu apertei, o fluido vital percebeu, porque é a força motriz, né? O perispírito transmitiu para o espírito e este que tem a consciência sentiu. Ora, eu falo isso porque daqui a pouco vamos falar em sensação dos espíritos. Sentir, muitas vezes, sentir fome no estado errático, né? Sentir vontade, fazer essa ou alguma coisa, ou em função daquilo que ele partiu, por exemplo, um suicídio,
através de uma arma, ele sentia aquelas dores específicas relativamente ao ato maligno que proporcionou. Todos sabem que as pessoas sofrem, ou quando sofrem uma amputação, as pessoas sabem que, muitas vezes, aquela perna, aquele braço, aquele dedo que ali está, já não está mais, né? Não existe o órgão em si, sente ainda dor. Sente ainda a desestruturação, sente ainda o desconforto daquela dor que causou a amputação. Em outras palavras, pessoa diabética, uma pessoa com um mal qualquer, deu gangrena do dedo e foi necessário, digamos, cortar ali na junta. Ora, ou mesmo a perna, através de uma gangrena lá na virilha, ele muitas vezes senta e sente falta da perna, mas muitas vezes dói aquele lugar que estava ferido, que estava magoado. Veja, meu pai, muitos anos, eu tinha 14 anos, ele faleceu. E com a trombose na perna direita. E ele falava o seguinte: não, filho, meus filhos, vocês não precisam gastar esse dinheiro, levar, eu não vou ter uma vida duradoura, como efetivamente, depois da amputação, ele não viveu 20 dias. Nós, espíritas, somos sabedor que 1 minuto, 2 minutos, a mais que vivemos, isso é muito importante, porque dá-se para o espírito, muitas vezes, em alguns casos, arrepender, expiar e já começar a regenerar. E se não for possível a regeneração, ou colocar as coisas corretas nessa existência, o será em outra. Pois bem, meu pai, muitas vezes lá, eu ia sentar a cama, ele, cuidado com a minha perna. E aí ria. Olha, dessa não precisa. Eu sei que não tem perna, e eu sei que ela foi extirpada, cortada, amputada, mas eu sinto como se tivesse a dor. Por outra, ele falava o seguinte: olha, meu filho, está coçando meu dedo, coça o dedo. E ele mesmo, de uma forma jocosa, ria desse questionamento, porque ele era sabedor que já não tinha mais o ouro, que já não tinha mais a perna. Eu estou falando esse caso até pessoal, para, de uma certa forma, mostrar e que o que ocorre com o espírito é justamente isso. Então, aquela impressão, aquela dor, aquela sensibilização fica onde? Fica no perispírito, e o espírito, através do cérebro, tem a sensação. Todos sabem que as pessoas que sofreram amputação, não é o que nós falamos, o cérebro transmite ao espírito, né? É estudo aí. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante nos fenômenos espíritas, nas aparições, né, materialização, vamos dizer, o espírito, no momento da morte, tão frequentemente, ele acha ainda que está vivo. Ele tem aquele período de perturbação, ele tem aquele período porque fica como se fosse um véu à vista, muito embaçada, fica aquele turbilhão de coisa onde ele não sabe. As pessoas chorando, ele vendo o corpo, ele querendo animar o corpo, e não tem esse período de perturbação. E ocorre algumas vezes, meus irmãos, quando a morte é um ato extremo, por exemplo, o suicídio. A pessoa costuma sentir dor. Ele deu, por exemplo, um tiro na cabeça, no coração, e ele sente, continua sentindo aquela dor. Ou por outra, se ele pulou através de um precipício, lá, até eu desvincular da matéria propriamente dita, ou seja, do corpo, ele sente essa dor. Então, está vinculado. Em outras palavras, e isso está muito no livro dos médiuns,
a pessoa morreu, o suicida morreu, e lá, verificando, ele viu e presenciou que os vermes estavam comendo. Ora, será que os vermes estavam comendo o corpo? Sim, mas ele estava sentindo aquele desconforto porque o perispírito não tinha desligado do espírito propriamente dito. Ora, se nós verificarmos, então, não é o perispírito. O perispírito, por não desvincular ainda do corpo, ele está sentindo aquela sensação, e a sensação passa para o espírito. E aí é o momento de ele falar assim, olha, eu estou sentindo essa ou aquela dor. E isso, na verdade, meus irmãos, a gente percebe bastante nessas sessões mediúnicas, nessas reuniões mediúnicas. Eu mesmo estava atendendo um determinado espírito, e ele falava que estava tendo dificuldade, foi agora, num tsunami desses que teve, que ele estava todo arrebentado, quebrado, e eu, de uma certa forma, você não pode ou não deve falar que ele já não está mais nesse plano, ou mesmo não está morto, e eu comecei a conversar com ele. Você está vendo minha mão? Estou. E eu sentindo dores atrozes, mas veja bem que não é a dor física, é uma dor moral e um sentimento em função do seu perispírito estar vinculado ainda naquele corpo. Aí a dor encosta na minha mão. Ele encostou. Eu falo assim, você acha? E ele não pegou a mão do médico. Eu só... eu ideoplastizei, né? Mentalizei a mão e ele encostou. Eu falei assim, a sua mão é igual à minha mão? Eu falei, não, é diferente. Totalmente diferente. Eu falo assim, tenta bater nela. Aí, eu estou batendo. E o que está acontecendo? Não, está passando de um lado para outro. Aí eu falei, olha, na verdade, você está falando, está dizendo que morreu, mas na verdade, você está mais vivo do que eu aqui, inclusive, do que eu que estou falando. Você está no outro plano. Muito embora você não está com esse corpo. Ah, é? E aí ele foi percebendo. Porque se a pessoa se vai conversar, você na condição de dialogador, vai conversar com o espírito sofredor, e se você, de início, de maneira pronta, se dizer, não, você morreu, né? É um choque para ele, é um choque muito grande. Então, a gente deve, de uma certa forma, dizer que o mesmo não está nesse plano, contudo, se amena para que o mesmo não senta, né? Informa Allan Kardec que o espírito, uma vez no mundo extrafísico, ou seja, no mundo espiritual, além de manter as percepções que tinha na vida física, adquire outras, mais sutis e, às vezes, mais aprimorada, pois já não mais desfruta do corpo pesado e denso, né, que tinha aqui na vida material. Ora, ele pode, e normalmente ocorre, de ouvir sons em uma vibração e uma onda que nossos tímpanos ou os nossos sentidos auditivos não captam. Ou, por outra, a visão, como não é pelos olhos físicos, ter uma visão melhor. Eu diria, e Kardec parece-me que na Revista Espírita, e eu não sei precisar qual agora, eu peço desculpa, que a encarnação e o corpo, ele fornece uma obstaculação ao espírito, assim como alguém entrar dentro do escafandro. Escafandro é aquela, você veste como se fosse uma roupa de astronauta, coloca um tubo na cabeça, né, um capacete, e você desce. Então, respira-se por uma mangueira. Ora, tanto para você andar, como para você ver, como para você falar, tudo há obstaculação. Então, houve a comparação do escafandro com esse corpo físico. Então, à medida que nós o deixamos,
é como tirar esta roupa velha, mas, por outro lado, a gente sente, de uma certa forma, muito mais solto. Eu aqui agora, para andar, para fazer, ouvir as minhas palavras, ou mesmo comunicar, com vocês ou com o próximo, eu tenho que, muitas vezes, conforme a distância, gritar, tem esforço. O espírito, conforme a evolução dele, a transmissão se faz pelo pensamento, né? Então, não há esforço. Não há esforço. E à medida que nós vamos evoluindo, consequentemente, vai, de uma certa forma, tornando mais eterno, mais ameno, mais sutil o perispírito, vai chegar a um ponto nos mundos dadivosos, os quais somos anjos, ou por outra, somos ou participamos da cocriação, e eu costumo dizer, assessores direto a Deus. Então, mistura-se. Tem dúvidas quanto ao perispírito e o espírito. O perispírito, por estar tão distante da matéria, assemelha muito ao espírito. Então, você não sente essas dores, você não sente esses trabalhos, você não sente esse desconforto que a matéria causa, no caso em si, o corpo. Então, por isso que diz que nesses mundos, sim, teremos felicidade plena. Teremos felicidade plena. Muito bem. Disseram. Então, uma vez no mundo extrafísico, além de manter as percepções que tinha na vida física, adquire outras, né? Isso é o que falamos. Disseram os benfeitores que a inteligência como atributo do espírito se manifesta mais livremente, sem entraves, né? Porque hoje a gente quer expressar alguma coisa e não consegue. E muitas vezes você lê um livro, você faz alguma coisa assim em termos de leitura. Aqui, esses estudos mesmo, eu estou falando, por mais que eu me preparei, por mais, e normalmente todos nós aqui da rede, e a maioria dos facilitadores, dos coordenadores, eles naturalmente preparam, estudam, verificam uma série para vir aqui. Então, a nossa inteligência, por mais que tenhamos ou temos conhecimento, capta, aprisiona, né? Vai para dentro tão somente uns 5 ou 6%. E aqui, do que nós falarmos, vocês vão captar 3, 4%, nem os 5% não fica. Ou talvez, no máximo, uns 5%. Porque eu, já como espírita ou como admirador, quando eu digo eu, nós, né? Já sabemos alguma coisa, então eu falei aqui, lembramos alguma coisa de Kardec e, por consequência, e momento a posteriori, a gente absorve. A inteligência, então, como atributo, se manifesta mais livremente. Então, veja que não foi só o caso do escafandro. Os 5 sentidos nossos ficarem mais libertos, a inteligência, ela também tira o entrave. Porque o corpo físico é um obstáculo à manifestação da inteligência. Certamente que essas percepções estão dependendo intimamente do progresso já imediato pela entidade desencarnada. Vejamos algumas observações que Kardec faz. Tempo. Muitos espíritos, e nós somos sabedores, né, meus irmãos, que o tempo, na vida espiritual, na vida realmente que é a nossa vida, essa vida corpórea poderia, não precisava nem existir. A primeira é muito mais importante. De lá viemos e para lá retornamos. Então, a vida espiritual é a nossa vida propriamente dita. Então, Kardec diz, com relação ao tempo, aqui a gente tem o relógio. E, na verdade, o relógio, eu estou vendo aqui o relógio, a gente acha que o relógio marca horas. Mas, na verdade, o que é uma hora?
é 1/12 da rotação da Terra. 24 horas quer dizer, é uma rotação da Terra. Agora, o movimento, um mês, é 1/12 da volta que a Terra dá em torno do Sol. 360 dias, então, o relógio, então, na verdade, Décio, não marca horas? Não. Não marca tempo? Não. Ele marca a hora. E a hora é o que gira a Terra em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Mas, espera aí, o que são as horas? E o tempo, efetivamente, ele marca horas, né? E o tempo, efetivamente, é o desgaste do relógio. Então, para os espíritos, meus irmãos, não tem o tempo como nós o temos aqui. Muitas vezes, você é angustiado, extremamente, vamos dizer assim, estressado, reza, pede, ora, faz uma prece ao seu protetor, ao seu anjo de guarda, solicitando uma ação contundente, muito rápida, às vezes, que você está sofrendo sobremaneira, na sua visão, naturalmente. E muitas vezes, vimos isso nos estudos anteriores, foi você que pediu, através de um planejamento. Através de um planejamento. Você cumpriu aquele planejamento, né? Então, ele lá, o protetor, muitas vezes não vem nem nos acudir porque o tempo é tão pouco. O espaço de tempo é tão pouco. E o tempo aqui na Terra é diferente de um planeta, de Marte, de Júpiter, ou de um planeta, outro, de um orbe que nós ainda não temos o devido conhecimento e que pode ter naturalmente, e eu pessoalmente acredito, seres igual a nós. Por quê? Porque é muito grande esse universo. O universo é extraordinariamente grande. Pessoal, eu quero colocar aqui que, se você tiver algum questionamento, coloque na tela. Vamos responder. Pela mesma forma, quem estiver no YouTube, algum dos amigos lá do YouTube, lá com sinceridade, com certeza, eu lhes afirmo, por ser uma plataforma, eu diria assim, talvez mais amigável, tem dezenas de pessoas a mais do que aqui. Então, mesmo lá, se a pessoa colocar, por gentileza, alguém que estiver lá, põe aqui, porque a gente fica, de uma certa forma, mais livre, menos desengessado, e o estudo flui de uma maneira assim, mais, eu diria, prática. Pois bem. No entanto, as entidades mais esclarecidas, vinculadas diretamente à Terra, podem manter-se orientadas em relação ao nosso horário, como perfeita compreensão e duração das coisas e do tempo. Então, veja bem, essas entidades mais esclarecidas, vir para cá, já estudamos, ela tem que fazer o quê? Pegar no fluido da própria Terra, revestir o seu espírito, né? Então, o perispírito, ele é constituído do órgão qual o espírito está. Falávamos outrora que a dor pior de Jesus não foi a dor da crucificação, mas foi a dor da constituição material do seu perispírito. Conhecimento do passado e do futuro. Espíritos podem ter esse conhecimento? Podem, meus irmãos. A espiritualidade, os espíritos superiores, respondeu a Kardec que isso é possível e passível. No entanto, veja que, quando ocorre, é uma dádiva divina e para que corrobore, né, colabore em nossa evolução. Porque quando somos sabedores do passado ou temos uma presciência do futuro, você simplesmente, né, cruza os braços. Você cruza os braços. Como assim, Décio? Por exemplo, se você está tendo uma dificuldade extraordinária nesse exato momento, e essa dificuldade é para que você ajuste alguma coisa relativamente
a um descompasso desta ou de outra existência. E você sabe que vai ganhar, digamos, daqui a 90 dias na loteria esportiva. Vai ganhar lá, sei lá, 600 mil, 1 milhão. Eu te pergunto, Elise, Ruth, Líbia e meu amigo JS, você ia efetivamente trabalhar? Ou se você estivesse passando por alguma dificuldade, você ia encetar, colocar, fazer, trabalhar aquela dificuldade? E nós somos sabedores que dificuldade são, sobretudo, para ajustarmos algum descompasso em nossa vida. Quando não é desta, é de outra. E quão bom é você, tendo uma nota promissória, tendo uma duplicada, poder pagá-la toda, resgatá-la, o débito total, ou pagar parte. Mas Deus, em sua dádiva, e nesses resgates que nós mesmos escolhemos, faz de forma gradual, de forma muito, não é abrupta, não é de uma forma contundente, então de forma gradual, não é de uma forma, de uma vez só. Acontecimentos estão sempre condicionados aos livres, ao livre-arbítrio da pessoa. O que nós falamos, o Espírito, ele nos ajuda, ele nos intui, ele nos direciona, mas jamais o Espírito nenhum entra no nosso livre-arbítrio. Porque se ele atuar no nosso livre-arbítrio, está, consequentemente, atuando e, de uma certa forma, atrapalhando a evolução. Costumo dar um exemplo, eu já o dei aqui em aulas precedentes. Você está dirigindo. Se você está numa lombada, numa curva, visibilidade zero, se você é sabedor, e você o é, que tem um anjo da guarda, que tem um anjo protetor, aliás, vários, mas um é efetivamente muito superior e está contigo. Ora, se eu sei, eu vou virar aqui agora, se eu sei que ele não entra não, que está vindo um carro, eu vou ter uma premonição, uma intuição muito rápida. Você pode até ter, mas você pensa, não, é um pensamento meu. Por isso, se ele fizesse isso uma vez, você fazia segunda, terceira, quarta, ou seja, o seu livre-arbítrio simplesmente se cruzava os braços. A sua evolução, ela ficava prejudicada. Deus, relativamente aos espíritos mais inferiores, quando a gente diz que oportunamente, é oportuno ressaltar novamente, que quando falamos inferior e superior, seria assim em relação a nós, ao espírito Décio, ao espírito José Aparecido, ao espírito X. Então, quando é um espírito inferior, ele não vê Deus, ele sente e adivinha. É como um cego de nascença. Ele não tem a dimensão da luz, mas ele sente aquele clarão. O espírito superior, jamais evoluído, não precisa estar na escala, naquela questão 100 do LE, que já vem estudando, não precisa estar na escala mais alta, ou seja, ser espírito feliz ou dadivoso, mas quando ele é já um espírito superior, um espírito que tem um condicionamento de logicidade, sensatez, sabe discernir sempre os fatos do certo e errado, está mais longe do vício e próximo da virtude, ele vê e compreende Deus. Então, meus irmãos, nada de falar, não, morreu, acabaram, os problemas, então ele vai estar com Jesus, vai estar com Deus, vai estar... Tem um caso, e aqui oportuno, eu fui inspirado, ou lembrado, ou talvez da minha própria consciência, está lá no livro dos médiuns, estava sobremaneira
o rapaz, o pai já tinha morrido, estava o rapaz com ela, o rapaz alguma coisa em termo, menos de 20 anos, mas era tudo para a mãe. Ele morreu de uma doença lá, abruptamente morreu. Desesperadamente, não sabia o que foi, suicidou. E ela chegou ao outro lado, viu que a coisa ela não tinha tirado efetivamente a vida. Ela passou pelos umbrais, pelo umbral propriamente dito, com uma série de perturbações, etc. E aí, quando ela teve alguma luz, e Deus, a divina providência, dá isso aos frágeis, aos espíritos fracos, né? Dá essa luz, e ela perguntou, e onde está meu filho? Aí disse que ela não tinha condição, e ele estava em outro patamar, onde não podia ver. André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele não pode falar com a dona Laura, né? A primeira vez de um contato foi uma comunicação mediúnica. Peraí, Décio, tem comunicação mediúnica no plano espiritual perfeitamente. Então, um médium lá deu comunicação da sua mãe e num segundo ou terceiro instante ele pôde encontrar com sua mãe, ou seja, ele não foi lá, mas ela teve autorização e chegou em nosso lar e o visitou. Música. Os espíritos ouvem músicas, isso tudo Kardec falando, tá? A música tem para os espíritos um encanto infinito, em razão de suas qualidades sensitivas e desenvolvidas. Ora, gente, a gente muitas vezes aqui fica extraordinários satisfeitos, ficamos regozijados, ficamos felizes em ouvir tal tipo de música. Lá tem sons, e como nós vimos agora, há pouco, o espírito percebe e sente, tem sensibilidade dos 5 sentidos de mais sons, mais visão, mais paladar, do que aqui. Então, necessariamente, ele vai ter um som e vai ter uma música melhor. Então, meus irmãos, André Luiz disse o seguinte, que lá não é cópia daqui. Aqui, que é uma cópia muito imperfeita, uma cópia muito pífia, muito desigual de lá. Então, o meu colégio aqui, o meu estudo, essa forma que estamos aqui, que nós achamos, assim, de uma certa forma, a internet, alguma coisa do outro mundo em termos de tecnologia, lá, naturalmente, tem muito mais. E é muito mais evoluído. Ora, e por que nós não somos sabedores ainda? Será que as coisas estão sobre segredos, 7 chaves? Não, porque tem certas coisas. Não temos ainda condição de descobri-la, de visualizá-la, de ver a sua inteireza. Se falarmos, por exemplo, em física quântica, nós mesmos, vários de nós aqui não temos, uma vez que somos sabedores que a física quântica, em relação à física natural, a quântica estuda as subpartículas do átomo, né? Vai falar um negócio desse para um aborígene, para um índio, ele só compreende em sua linguagem e só tem a linguagem para aquilo que compreende. Pela mesma forma, somos nós. Tudo é, de uma certa forma, nos jogado, nos orientado, nos dado a conhecer de forma gradual. São verdades, e verdades são luz. A luz muito forte e dado, de uma certa forma, e na hora, cega. Cega, né, meus irmãos? Muito bem. Belezas naturais, pela mesma forma, são... os espíritos lá falam que há belezas. Aqui, a gente vê um deserto, acha alguma coisa ruim, a gente vê uma cachoeira, uma rosa, alguma beleza em termos de pintura, ficamos fascinados. Mas os espíritos também, na sua dimensão, têm as beldades, as belezas, as coisas que lhes fascinam. Se aqui sentimos extasiado, né, com alguma coisa, imagina lá. Meus irmãos. As sensações.
Mostram-nos a prática espírita que os espíritos relatam a presença de uma série de sensações. E essas sensações, quando falávamos de André Luiz, falamos das colônias, né? Falamos de sensações, vamos aqui novamente fazer algumas colocações relativamente às mesmas. Eles sentem, pela mesma forma, e como vimos lá naquela questão inicial, sensações de frio, de calor, de fome, de sede, de cansaço e dores físicas. Sabemos que o perispírito é o agente das sensações externas dessas entidades extrafísicas. Então, na verdade, ele sente, não é o espírito que vai sentir a dor. Como o perispírito ainda não desvinculou do corpo físico, ele está tendo aquela sensação e a sensação perispiriticamente passa-se ao espírito. Ora, o espírito, ele trafega naturalmente, passa direto no fogo, no calor, no gelo, né? E não sente nenhuma sensação de frio, nenhuma sensação de calor. Muito embora falávamos há poucos minutos atrás que, atendendo, dialogando, mediando um médium que estava dando passividade de um espírito suicida, falamos do conforto e das suas dores. E aqui é oportuno falarmos relativamente à diferença de morte e desencarne. Sempre nós estamos falando do perispírito tendo essa sensação. Então, é o caso do cidadão morreu, mas não desencarnou. Morrer é o simples cessar das atividades físicas. Ou seja, o sangue para de correr nas veias, a pupila dilata, o cérebro começa em decomposição. O cérebro aguenta ficar sem oxigenação e sem circulação sanguínea, meus irmãos? 5 minutos. A partir, até com 2, 3 minutos, e vocês já viram casos, vários, de crianças que nasceu com alguns problemas neuronais porque demorou a nascer, ou nasceu de forma apressada, ou a mãe enrolou o cordão umbilical no pescoço, etc. Ou seja, num determinado momento faltou a circulação. Isso aí chama morte. Mas como o perispírito não sai, ou não desvincula do corpo físico, não houve o desencarne. Então, desencarnar é diferente de morte. E quando o espírito já é evoluído, pode haver o desencarne antes da morte física. Mas, para aí, sim, e Kardec fez esse questionamento no Livro dos Espíritos aos Imortais, e os mesmos esclareceram. O que ocorre é, fulano de tal, um espírito já bastante, vamos dizer, evoluído, já que tem consciencialmente introjetado dentro de si a razão, o bom senso, distante dos vícios, e próximo à virtude, ele está lá, muitas vezes antes na UTI, ligado aos aparelhos, antes mesmo de desligar o aparelho, o espírito pode ter saído. Isso está lá em Kardec, né? Kardec. Sabemos que o perispírito é o agente da sensação externa nas entidades extrafísicas. Falávamos isso aí. Corpo espiritual formado de matéria quintessenciada. Também dissemos o que é a quintessência. Não sofre influência direta dos elementos materiais. Diz-nos, posteriormente, o codificador, deixa eu colocar essa tela aqui, diz-nos o codificador que estas sensações
podem ter dupla gênese, ou seja, dupla origem. Isso. Lembrança de sofrimentos anteriores ou impressão de algo que na realidade não está ocorrendo. Então, isso aí está no nosso subconsciente, a gente pode lembrar de alguma coisa interior ou anterior, ou efetivamente de alguma coisa que, na verdade, não está ocorrendo, é simplesmente imaginação nossa. Isso, se der tempo hoje, relativamente aos sonhos, né, que eles também podem ser, e muitas vezes o são, com relação àquilo que nos sensibilizou durante o dia. Homens, por exemplo, que morreram queimados e ainda não estão desvinculados totalmente do espírito, pode sentir a chama, o calor, baleados pela mesma forma, portadores de doenças físicas que sofreu muito em hospital, em UTI, etc., podem, no plano errático, no plano espiritual, sofrer essa estrutura, né? Sofrer essa estrutura de dor. Eles sentirem os estigmas, né, da doença. Deixa eu ver a nossa linha de tempo aqui. Interessante, ficou parado aqui. O som está pipocando, né? Estava parada para a minha linha de tempo. Agora eu estou descendo aqui. Efetivamente, não teve questionamento, não. Então, André Luiz diz, e nós estudamos, dois personagens que, diante da simples recordação de entes queridos, que deixaram na Terra, tornaram a sentir-se mal, apresentando os mesmos sintomas que acometiam nos últimos dias de vida. E isso acontece, repetimos, porque o espírito armazena na sua estrutura psíquica e inconsciente, né, essas dores. As sensações físicas são relatadas por almas ainda muito apegadas às coisas da vida, às coisas físicas, às coisas materiais, né, meus irmãos? E com uma estrutura, por consequência, perispirítica grosseira, densa. Porque se ela já tivesse mais evoluída, o seu perispírito seria mais etéreo, menos denso, consequentemente, não sentiria tanto o influxo da matéria. As sensações físicas relatadas por almas ainda não muito apegadas às coisas da vida física e com uma estrutura perispirítica por demais grosseira. Sabe-se que muitos espíritos costumam sentir dores cruciais em função de ter o corpo físico submetido àqueles estudos anatomatológico, né? O que é isso? Nos estudos do IML, chega lá e os peritos o cortam, tiram suas vísceras, ou algum estudo ou doação, e o espírito, por não ter uma evolução e não entender bem aquilo ali, aquilo vai para a sua estrutura perispirítica. Então, no plano errático, até que ele desvincula da matéria, começa a sentir. É isso o que, efetivamente, André Luiz relatou em suas obras a partir de 1943,